Você pode se levantar, estender a sua mão para cá. Vou pedir para o pessoal dar uma diminuída nessa luz aqui. Acho que se a gente puxar um pouquinho para cá, para ver melhor. Melhorou? É verdade, esse reflexo incomoda um pouquinho. Erga sua mão para cá. Abençoe essa mulher que já é abençoada. Pai, nós te louvamos pela presença do pastor Talá, pastora Zuleide, esses queridos do Senhor que são referência para nós. E eu creio realmente que o Senhor os trouxe aqui para ministrar sobre as nossas vidas, para que sejamos transformados. Obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui nesta noite. Eu creio, Senhor, que palavras foram lançadas através destas canções, céus foram abertos, ó Pai, anjos, ó Pai, ministraram na nossa casa e na nossa vida. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra virá, Senhor, como uma semente para produzir frutos. Que a bênção do Senhor alcance a vida desta mulher de Deus, ó Deus, e que esta unção se estenda sobre nós de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Ai, desculpa, gente, eu estou mexendo num negócio aqui, é por causa da claridade muito forte, ela vem, e como eu tenho, agora ele acendeu aquela ali direcionando. Ai, vai dar. Quem quer? Oh, mas vocês estão enxergando? Tem certeza? Ai, que bênção. Glória a Deus, que bênção, viu? É porque eu e meu esposo temos cirurgia de catarata que nós fizemos. E o reflexo fica muito forte, né? A luz, e a gente não enxerga direito. Eu vejo tudo assim, né? Ai, queridos, pode sentar, tá? Desculpa o atrapalho aqui, o incômodo. Mas tudo vai dar certo, amém? E eu quero, nesta noite, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, mesmo sentados. Eu quero louvar e bendizer o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta noite é uma noite gloriosa, é uma noite onde a unção poderosa do Espírito Santo do Senhor vai se manifestar na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, meu Pai. Obrigado por tantas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, meu Senhor, porque nós temos tanto que agradecer e tão pouco para pedir. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Seja bem-vindo, doce e amado Espírito Santo. Passa por este lugar com teu amor, com a tua unção. Pai querido, que todas as palavras que saem da minha boca, que elas possam vir diretamente do teu trono de glória para a vida dessas pessoas. Me usa como um canal. Senhor, eu não sou nada. Eu não tenho nada para oferecer. Mas eu estou debaixo da proteção do Altíssimo Todo-Poderoso. E é Ele que vai me usar. Abre a mente, o entendimento de cada pessoa. Ah, Senhor, eu estou aqui para falar de coisas tão preciosas. Tão preciosas, ó Pai, a respeito do projeto de Deus para a humanidade, que é a família. E eu estou aqui hoje para falar sobre uma família sacerdotal. Glorioso Deus, entrego tudo a Ti e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Então, falar sobre família para nós, para mim, para o meu esposo, né, por todos os membros da nossa família, é algo muito precioso, é algo muito importante, porque nós vivemos intensamente, sabe, a família. Nós vivemos intensamente tudo o que você possa imaginar em relação à família, nós procuramos viver.
E nós muitas vezes pensamos em tantas coisas, passa pela nossa mente tantas coisas, negócios, empresas, trabalho, vida, do lar, o trabalho do lar, as crianças, são tantas coisas que passa, a preocupação de trabalhar para trazer a provisão para dentro de casa, o trabalho que você tem, sabe, fora da sua casa, são tantas coisas, mas nós somos capazes muitas vezes de ser influência em alguns lugares. Talvez onde você trabalha, você é uma influência naquele lugar, você lidera aquele lugar. Talvez por onde você passa é uma influência naquele lugar, mas muitas vezes nós deixamos de ser influência e de nos preocupar com aquilo que é mais precioso na nossa vida, que é a nossa casa, que é a nossa família. Pode ter certeza disso. E eu quero dizer para vocês que na palavra de Deus em Gênesis 12, diz o seguinte, a partir ali do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma família sacerdotal é uma família onde todos os membros daquela casa servem a Deus, conhecem a Deus. É uma família que caminha junto, é uma família que projeta junto, é uma família que conversa, que tem diálogo, é uma família que anda debaixo dos propósitos de Deus. Isso é uma família sacerdotal. Abraão recebeu uma promessa. Deus falou a ele de um ministério grandioso, de um ministério mundial, quando Deus falou para ele que através dele abençoaria todas as famílias da terra. Deus estava falando para ele de um projeto mundial, grandioso e poderoso. Falou que ele seria pai de nações, de multidões, que ele seria grande na face da terra. Mas para isso, ele precisava de uma família. Ele precisava de uma família, da sua família. Ele precisava de compartilhar tudo que Deus prometeu para ele, junto com a sua família. Sozinho ele não ia conseguir. Para começar, ele precisava de ter filho, e era o que ele não tinha. Abraão, ele não desprezou esse chamado de Deus. Ele não fez caso desse chamado de Deus. Ele apenas respondeu: sim, Senhor. Ele não perguntou: Deus, onde está a multidão que o Senhor, que eu vou cuidar? Ele não perguntou isso. Ele apenas disse sim. Ele apenas consentiu naquilo que Deus estava propondo para ele. Era hora dele perguntar: mas por que eu vou ser pai de multidões, se nem filho eu tenho? Era hora de questionar, era hora de lamentar, era hora de falar alguma coisa. A idade dele estava avançando e aí o filho não aparecia. E ele sabia que a sua família, seria semente para que Deus ia fazer na face da terra. Então a sua família seria semente. Se Abraão falhasse, pode ter certeza, nessa família a promessa de Deus não poderia ser cumprida. Se ele falhasse, a promessa de Deus, porque Deus, ele projeta. Você sabia que Deus projeta o futuro para depois vir para o começo? Cada um de vocês que estão sentados aqui esta noite, Deus já projetou o seu futuro antes mesmo de colocar a sementinha no ventre da sua mãe. Amém. Ele já sabia, já tinha escrito, projetado e determinado tudo o que você seria no futuro.
antes dele pegar a sementinha e colocar no ventre da sua mãe. Deus tem nos dado uma visão enfocada em famílias. Da família de Abraão nasceu um povo de Israel, a nação judaica. E desse povo nasceu o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Que é interessante, né, você ouvir as histórias, se você ler, os projetos de Deus, como Deus preparou tudo, como, né, foi criando a descendência até chegar em Jesus. A primeira, depois, né, de Abraão, de tudo, Deus usou uma prostituta, a Raabe, para ser, né, a descendência dela até chegar em Jesus. Partiu de Raabe. Raabe foi mãe de Boaz, e aí por diante, e as coisas foram acontecendo. A fidelidade de Abraão trouxe bênção para as famílias, de geração em geração. Quais são os princípios que Deus nos tem dado para ser ou ter uma família sacerdotal? Vou falar para vocês de alguns princípios. Abraão fez algumas coisas para que a sua família fosse abençoada. Primeiro, romper com toda a influência negativa sobre a sua casa. Quando Deus disse para ele: sai da casa do teu pai, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e em ti será bendita todas as famílias da terra. Interessante que Abraão cortou o vínculo. Ele cortou o vínculo familiar. Eu não estou dizendo de cortar relações, amizade, aquilo que a gente tem na família, mas você tem que começar. Interessante que nós sempre saímos para falar sobre família. Semana passada nós estávamos em Curitiba, ali ministrando ali também. Mas naquela semana, antes da gente viajar para Curitiba, na madrugada, Deus me acorda com frases na minha mente. Acontece isso, não é uma coisa que acontece sempre, raramente acontece, mas acontece. Eu acordo com uma frase, e é uma frase profética. Eu muitas vezes, ali do lado da minha cama, no meu criadozinho ali, tem a agenda, um bloquinho com a caneta, às vezes no escuro, eu pego e escrevo. Aí no outro dia eu vejo uma letra em cima da outra, aquela coisa toda, mas eu entendo. Mas essa semana Deus falou comigo. Era como se eu estivesse falando para mim, ou não sei, não entendo como seria isso. Família é pai, desse jeito. Família é pai, mãe, filhos, netos, bisnetos, é família. Tio, irmão, primo, cunhados, são parentes. Eu achei interessante isso. Na madrugada, eu acordei com isso. Então, a importância da família é muito grande. É muito grande. E o que acontece? É interessante que quando fala que ele saiu da influência, né, sobre nós, temos que cuidar das nossas famílias em relação a isso. Porque nós deixamos muitas vezes a influência de família entrar dentro dos parentes, entrar dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Já vi pessoas deixar de fazer coisas dentro de casa, deixar de atender o marido, atender a esposa ou filhos, para atender parente. Às vezes, escuta mais o tio, o irmão, ou um primo, alguém, um conselho que a pessoa está dando, do que conversar e dialogar entre marido e mulher. E nós precisamos de entender isso para poder proteger a nossa família, que são os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos. Essa é a nossa família. Então nós precisamos de proteger. Deus mandou que Abraão saísse daquela parentela. Precisamos de ter um coração sarado. O que é um coração sarado? É um coração ensinável, apto ao tratamento de Deus, ao arrependimento. É um coração livre de traumas, complexos, legalidade, religiosidade. Nós precisamos ter um coração puro na presença de Deus.
um coração sarado, curado. Nós não podemos trazer, domingo, por exemplo, aqui no culto de domingo de manhã, eu vou ministrar algo sobrenatural a respeito disso. A respeito de como você carrega lixo dentro do seu coração. Deixa coisas, mensagens negativas entrar no seu coração. E nós precisamos de tirar, nós não podemos. Nós precisamos de ter um coração puro, sabe? Um coração livre de mágoas. Eu sempre digo ali nas minhas reuniões com as mulheres, eu sempre digo sobre isso. No meu coração, eu não tenho espaço para guardar nada, nenhuma mágoa, nenhuma ira, nenhuma revolta, nenhuma falta de perdão. Por quê? Se eu sou o templo do Espírito Santo, o meu coração, ele tem que ser todo tomado pela presença do Espírito Santo. Ele não tem espaço para outra coisa. Então nós precisamos. Isso tudo é preparo que eu estou preparando para falar para vocês o que é formar uma família sacerdotal. Após a morte de Sara, aconteceu um fato muito interessante. Vocês sabem a história que Sara morreu e tudo, e deixou, né, Isaac, o seu filho, ali com Abraão. E o que aconteceu? Abraão viu que Isaac precisava de uma esposa. Ele se preocupou com o filho. Ele se preocupou de trazer alegria para o filho, porque, queira ou não, o filho estava muito triste pela falta da sua mãe. Ele era filho único. E ele sentia muito a falta da sua mãe. Então, Abraão mandou buscar uma esposa para o seu filho. Por sinal, uma parente, né? E aqui fala em Gênesis 24, 67, que Isaac, depois do casamento, ele levou Rebeca para a tenda de Sara. Ele foi para a tenda da mãe dele, Sara, sua mãe, e a tomou Rebeca. Assim ela lhe foi por mulher e ele a amou. Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Então, vocês conhecem bem a história de Isaac, sabe o quanto ele prosperou, o quanto ele foi um homem próspero. Mas ele foi uma pessoa que teve um coração sarado, curado. Ele tinha uma tristeza, ele tinha uma mágoa, a perca da mãe e tudo. E ele foi, né, teve aquele processo ali. Nós vivemos na nossa casa e com muitas experiências. São tantas experiências que nós temos na nossa família, que a gente passa assim por momentos, às vezes até um pouquinho complicado, mas Deus sempre traz para nós, sabe, mostra para nós a utilidade daquilo que nós estamos passando, porque nós acabamos usando para testemunho de muitas pessoas. Eu me lembro que sobre isso de coração sarado, curado, eu me lembro que nós morávamos em Anápolis e tivemos os nossos 2 primeiros netos lá em Anápolis, que foi o Mateus e a Jéssica. Com 20 dias que a Jéssica estava, nós mudamos para Santa Catarina. E eles eram muito apegados a mim e ao Talar. Nós fomos muito cuidadosos com eles, tinha muito carinho por eles, cuidava deles, e eles eram grudados com a gente. E passou-se um tempo, a Jéssica já estava mais ou menos com 5 anos, o nosso filho que tinha ficado em Anápolis, a esposa dele teve o primeiro filho, e eu fui para Goiás, para o nascimento da minha neta lá de Goiás. Fiquei 1 mês lá, cuidando do bebê, e tudo direitinho, e passou. Quando a Jéssica tinha mais ou menos 6 anos ou mais ou menos isso, teve um encontro de criança na nossa igreja, um encontro Kids, e a Jéssica foi para o encontro.
E quando nós fomos, né, eles chegaram na igreja, aquela coisa mais linda e tudo, e eles puseram ela para testemunhar, porque ela falou que queria dar testemunho, e ela subiu no altar para testemunhar, e ela disse que lá no encontro ela foi curada, porque quando a vovó dela, ela falou, quando a minha vovó foi para Goiás, para Anápolis, quando nasceu a minha prima, eu fiquei com muito ódio da minha prima, do bebê que tinha nascido. Eu fiquei com muito ódio. E eu não gostava nem de pensar nessa prima. Mas no encontro, eu fui curada. Gente, olha que coisa linda. Eu fico pensando como Deus é tremendo, como Deus faz as coisas, né? Ele vai tratando e já curando desde a infância, quando a pessoa tem a disponibilidade de querer a cura. Aqui nós vamos falar também sobre o relacionamento do casal e o fundamento dos filhos. Deve haver, acima de tudo, respeito, amizade, carinho entre o casal. O marido deve respeitar o ministério da esposa e a esposa deve respeitar o ministério do marido e se alegrar com isso. A esposa deve estar sempre buscando o crescimento do marido, ajudar o marido, estar do lado do marido, sabe? A Bíblia fala que a mulher é adjutora, é ajudadora, é a mulher idônea, aquela que está de joelho no chão enquanto o marido está fazendo os seus deveres, as suas negociações, ou seu ministério, ou pregando. Então, eu e o pastor está lá, eu gostaria, muitas vezes até as pessoas falam para a gente, escreve um livro a respeito disso, de testemunhos, de vidas que a gente tem presenciado. Um dos testemunhos tremendo que nós tivemos, de esposa que não acompanha o marido, de esposa que não está do lado do marido, critica o marido, que está sempre criticando tudo que ele faz, ministerialmente, principalmente no ministério. Eu fui convidada para falar num chá de mulheres numa igreja presbiteriana em Goiânia, que é a capital de Goiás. E nós fomos, era um sábado, e seria 4 horas da tarde. Só que como nós fomos muito cedo, fomos para o shopping, ficamos no shopping. Quando saímos de lá, estava uma chuva, um temporal, como esse que deu agora no final da tarde. Violento o temporal. E nós tivemos dificuldade para chegar até a igreja, porque era ventania, arrancando coisas do lugar, aquele terror. E chegamos lá, quando conseguimos chegar, ficamos parados na porta. E depois é que nós entendemos, era uma casa grande, tinha um alpendre, uma varanda, e aí era a igreja. Eu acredito que seria a sala, eles abriram e tudo. E no fundo, no restante da casa, o pastor morava no restante da casa. E eles vieram nos buscar ali no carro, o meu esposo ficou ali no alpendre, o marido dela, o pastor veio e ficou com o meu esposo. Eu entrei dentro do salão da igreja. As mesas tudo arrumadas, tudo lindo, para aquele chá que ela tinha convidado as pessoas. Ela disse que tinha convidado 60 pessoas. Estava ali algumas mulheres ajudando ela. Ao todo eram umas 6 mulheres, mais ou menos. E quando nós entramos ali, que eu entrei, a chuva não parava. E ela foi ficando assim, inquieta, porque o tempo estava passando e ninguém chegava. Deu 5 horas da tarde, a chuva foi amenizando. E ela começou a ligar para as pessoas. Começou a ligar. Eu vi que ela estava assim, ela conversava com aquelas moças que estavam ali, e ligando, em resumo. Deu 6 horas da tarde. Chegou uma mulher, com 2 mulheres, mãe e filha, que completou ali umas 8 mulheres, com as que estavam ali. E não chegou mais ninguém. Eu disse para ela, vamos começar? Ela falou, mas a senhora não tem... Eu falei, querida, meu Deus, eu não vim aqui à toa não. Cadê o microfone? Precisava de microfone, 8 mulheres sentadas ali. Me dá o microfone, amor. Ela me deu o microfone. E eu comecei a ministrar. E eu comecei a dar meu testemunho.
Eu comecei a falar de cura, eu comecei a falar de perdão, eu comecei a falar do amor incondicional. Como se eu estivesse falando para uma multidão. Encerrei, orei com as mulheres e chamei. E dei o microfone para ela. Ela pegou o microfone, pôs a mão no meu ombro e falou assim: eu não conhecia ela, eu já tinha ouvido falar, eu liguei e convidei. Mas hoje, quando ela chegou aqui, ela começou a chorar. E ela não parava de chorar. Eu pensei que era aquele choro que a pessoa se dá assim e passa. Ela não passou. Era um choro de dor, de dor. E eu peguei e pus a mão no ombro dela. Ela falou assim: essa palavra foi toda para mim. Ela falou assim: eu tenho sido uma pedra de tropeço na vida do meu marido, porque no meu testemunho eu falei que eu era uma pedra de tropeço na vida do meu marido. E ela repetiu: eu tenho sido uma pedra de tropeço na vida do meu marido, eu não tenho ajudado o meu marido, e começou a falar e foi falando, mas ela chorava. Você sabe quando a pessoa chora e baba, eu não vou falar, mas baba pelo nariz, baba pela boca, baba por tudo, né? Então vai babando. E ela foi babando, e ela chorava, e eu abraçada, eu chamei o marido dela, pedi para ele entrar, e ele entrou, e parou perto dela. Sabe aquela pessoa assim, eu vi esse homem sofrido, ela falava assim para ele, eu não falei nada, tudo se partiu dela: me perdoa, eu sempre te critiquei, eu sempre te impedi no seu ministério, eu nunca te apoiei, eu trabalho fora porque eu não aguento ficar te acompanhando, por isso eu trabalho. Hoje, eu estava de manhã lá no meu serviço, entrei dentro do banheiro e falei, mas isso chorando, quando eu chegar em casa, eu vou fazer minha mala, depois desse chá, eu vou me mandar, eu quero largar tudo, eu vou embora. O que eu estou fazendo da minha vida? Me perdoe. E gritava, e abraçava, e esse marido, o marido não sabia o que ele falava. Eu falei: cadê seus filhos? Aí os filhos estavam lá, um casalzinho, adolescente, veio: me perdoa, meus filhos, nunca dei atenção para vocês, eu nunca conversei com você, minha filha, eu nunca te dei atenção, eu sempre revoltada com tudo. Gente, foi algo sobrenatural que aconteceu. Deus impediu que aquele lugar estivesse cheio de gente, porque Deus me levou ali, porque Ele queria curar aquela família. E Deus restaurou aquela família. Deus restaurou aquele ministério. Deus restaurou. Então, quantas famílias que existe isso dentro da casa? É marido impedindo a mulher de ir no ministério dela. Às vezes a mulher tem um chamado ministerial e o marido fica podando tudo aquilo. Marido tem um chamado, né? E a mulher fica podando. Eu tinha célula, eu tinha uma das minhas 12 da minha célula. O marido dela era líder nos jovens. Ele era líder de louvor nos jovens, na arena, na rede de jovens. E esse rapaz cantava, ele pregava, era aquela bênção. E aquela mulher, ele era um ex-drogado. E aquela mulher era minha 12, estava comigo. E os pastores acharam melhor que ela fosse para os jovens ficar com o marido. E ela foi. Mas ela criou uma revolta tão grande, que ela impediu tanto o marido dela. Ela sucrinou tanto a vida daquele homem, a ponto dele largar tudo e voltou para as drogas. Queridos, nós precisamos de entender que se você quer uma família abençoada, uma família sacerdotal, vocês têm que se entender. Os maridos e as mulheres, a esposa, ou o marido e a esposa têm que se entender. Tem que mostrar para os filhos o que eles são, porque os pais são referência para os filhos. Alguém disse que o melhor presente que um pai pode dar para um filho é amar a sua mãe. Homem que maltrata a mãe, que grita com a mãe, que fala palavrões, que humilha.
Gente, não tem palavras. Se eu ficasse aqui contando só testemunho do que nós vivenciamos, eu ficaria a noite inteira contando. De filhas que grita com o pai quando o pai fala, porque a mãe grita com o pai e ela aprendeu com a mãe. O meu marido ontem falou sobre isso, de caráter que se forma dentro do lar, não é na igreja, não é lá fora não. A igreja nos ajuda espiritualmente, nos orienta na área espiritual, nos ensina coisas assim, mas caráter, personalidade, sabe? Pessoa reta, pessoa sensata, sensibilidade, tudo é dentro do lar. Eu estou falando de pessoas que eu aconselho. O marido vinha conversar comigo, com o pastor está lá, falava assim: eu chego em casa, a minha esposa só faz gritar, agora minha filha não me obedece, quando eu falo, ela grita comigo mais do que a mãe. São coisas horrorosas. Então, o marido tem que amar a esposa e mostrar para os filhos o quanto a esposa é importante, o quanto a mãe deles é importante. A esposa, ela tem que respeitar. Meu esposo falou isso ontem. Respeitar, honrar. O marido, ele precisa de ser respeitado. Ele precisa. Você sabia o que o marido precisa? Respeito. Mulher precisa de ser amada. E como que ama uma mulher? É você elogiando, mostrando. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos com 53 anos de casado. Eu tenho 76 anos, o meu marido também. Mas eu vou falar uma coisa para vocês sem nenhuma vergonha. Eu conto isso para vocês. Eu vou me trocar. Ele vem, botou meu sutiã. Eu brinco, falo, você é meu espelho. Seu cabelo está lindo. Ficou ótimo desse jeito. Eu amo minha maquiagem. Eu vou comprar calcinha. Vou lá em Ilhota, que é um lugar lá, que a mulherada daqui, quando foi em Santa Catarina, vou levar elas lá para comprar roupa íntima maravilhosa, linda, barata, viu? Aí nós vamos lá, nós chegamos lá no lugar das calcinhas, e eu olho, e acho umas lindas assim, mas é mais cara. Eu falo, eu não estou tão jovenzinha para ficar usando essas coisas caras, eu lá e para lá. Quando eu chego lá em casa que eu vou tirar da sacola, tem mais umas 3 ou 4 que ele colocou dentro da sacola. Ele olha tudo, ele elogia minhas pernas, cheias de varizes, cheias de coisa. E o que eu me sinto? Eu me sinto amada. O que eu tenho que fazer para esse marido? Respeitar. Você está entendendo? Ouvi-lo. Ele fala as coisas para mim, eu paro para ouvir, porque ele está semeando na minha vida. E ele tem que colher. E o que ele vai colher? O que é mais importante para ele, que é o respeito. Se ele fala uma coisa, hoje mesmo, nós estávamos ali esperando os pastores nos buscar. Falei, amor, eu queria pedir para nós, vamos orar aqui agora, vamos. Eu queria que orasse por isso. Ele olhou para mim e falou assim, mas isso aí a gente pode orar lá no quarto. Eu fiquei calado, eu pensei nos meus botões. O que tem orar aqui? Ninguém está perto. Poderíamos orar, mas eu respeitei. Eu fiquei calado. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você queria orar aqui agora? Eu falei, sim. Então vamos orar. Vocês entenderam o que é? Eu respeitei a decisão dele. São coisas assim. Então, os filhos veem tudo isso. Os filhos crescem vendo tudo isso. E os filhos começam a respeitar também. Aprendem. Quando eles veem que os pais se amam, isso traz segurança e confiança. O melhor amigo para o esposo deve ser a esposa e vice-versa. Não é a sua amiguinha lá fora não, invejosa, aquela que você faz uma coisa no seu cabelo, gasta um dinheirinho a mais e ela talvez não pode gastar, e quando ela chega fala, ficou bonito, tá lindo. Você acha que ela está te elogiando? Ela está irada por dentro, porque ela não pode gastar o que você está gastando. Então, amigo é marido e mulher. Você pode ter amizade sim, eu tenho 300 amizades, eu gosto. Mas quem é meu amigo é meu esposo. Para quem eu conto minhas coisas é para ele.
Nós precisamos de trazer a presença de Deus constantemente para dentro da nossa casa, para a nossa família, ensinando aos filhos as leis do Senhor. Isso não deve acontecer apenas com palavras, mas muito mais com atitudes. Foi o que o pastor falou ontem sobre atitude. Devemos manter um ambiente de fé em nossa casa. Fé e confiança são duas coisas que nós precisamos de ter: fé e confiança. Confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. E o sobrenatural na nossa casa tem que, como que eu até coloquei aqui, para os nossos filhos e netos, o sobrenatural é natural e o natural é sobrenatural para nós. Eles aprendem a fazer guerra espiritual, eles aprendem a orar, porque tudo nós compartilhamos. Agora eu vou contar, porque nossos filhos estão todos casados, mas os nossos filhos casados, o pastor Maicon com a pastora Liana, o nosso filho que é o pastor presidente do ministério, na embaixada do reino de Deus, ele é o nosso terceiro filho. Ele tem 2 filhos, o Miguel Hanna, que tem 19 anos, e o Pedro com 16. E tem a Adriane, que é pastora também, e o pastor José, que é nosso genro, os que moram nos Estados Unidos. Tem também 2 filhos, o Mateus e a Jéssica. Esses meninos foram todos criados, aprendendo a fazer guerra. Quando surge uma situação dentro de casa, uma situação financeira, uma situação de qualquer forma, reúne a família, conversa e faz propósito de jejum, propósito de oração. Lá, a gente tem um lugar lá, um monte que a gente sobe para orar, faz propósito de subir no monte com essas crianças. Eles cresceram desse jeito, de lutar, de guerrear. Eu lembro da Adriana um dia falou: mãezinha, porque ela deita na cama mais o José e os dois ficam conversando, e as crianças brincando para lá e para cá. Esses já são hoje casados. Aí ela falou assim: mãezinha, um dia o Mateus chegou, ele tinha 4 para 5 anos, chegou nos pés da nossa cama e começou a chorar. E nós perguntamos: o que foi, Mateus, que você está chorando? Eu quero casar. Meu filho, você vai casar. Quando você crescer, você vai. Eu quero agora, porque eu quero ter uma esposa para conversar comigo. Chorando, vendo o pai, mas a mãe daquele jeito. Cresceu desse jeito. Ele foi para o Cefenai, foi estudar em Dallas, curso ministerial, conheceu a Amanda, que é lá de Goiânia. Namoraram, casaram. Estão morando nos Estados Unidos, continuam morando lá. Agora teve o Noah, que é o nosso bisneto. Casou com 20 e poucos anos. Com 23 anos ele casou. Com 22 anos ele casou. Já está criando a sua família. Já está criando o seu filhinho. E vai crescendo dessa forma. Família sacerdotal. Ele é ministro de louvor. Ele é pregador da palavra, ele toca teclado, toca guitarra, ele toca tudo, ele é líder do louvor, ele prega, porque lá nós temos 2 culto em português, 9h30 da manhã, e às 11 horas, ou 11h30, não sei, o culto em inglês. Ele prega em inglês. Vocês estão entendendo? Aprenderam lá, criancinha, sabe, fazendo guerra, lutando para conquistar. Os filhos do Maicon a mesma coisa, do mesmo jeito. É tudo, senta para comer desde os pequenos. Fulano, você que vai orar. As crianças nossas nunca sentou na mesa com o celular. Hoje em dia, principalmente, que agora é moderno isso, mas não senta. A mesa é o lugar da comunhão com a família. A mesa é o lugar sagrado. É onde o pai e a mãe, sabe, muitos pais estão tão preocupados com o trabalho, com a correria do dia a dia, preocupados em ganhar dinheiro, preocupados em ficar rico, preocupados em comprar uma casa melhor, preocupados em trocar o carro no final do ano e corre para lá e corre para cá. E as criancinhas que estão crescendo, está com saúde, tem comida para comer, tem a televisão para sentar, tem um joguinho deles, tem o tabletzinho para poder jogar, está tudo ok.
E corre para lá, e corre para cá, e corre para lá, e corre para cá. Queridos, isso aí vai passar. Vai chegar um tempo que você vai ver aonde estão seus filhos, o que aconteceu com eles, o que você fez da herança que Deus te deu. Na nossa casa era assim, meu marido não era convertido, mas eu casei, eu já era cristã. E eu criei os filhos dessa forma. Na minha casa, eles cresceram assim e acostumaram desse jeito. O meu marido não participava até ele se converter. Ele levantava e ia trabalhar, mas os filhos sentavam na mesa para tomar café da manhã. Meio-dia na nossa casa, até hoje, o almoço está na mesa. Os filhos vêm, sentam e comem. Todo mundo, as crianças chegam da escola, sentava, nós conversávamos, eu com eles e tudo mais. Toda a vida foi desse jeito. E continua, os nossos filhos, o Michael, por exemplo, toda segunda-feira tem happy hour na casa dele. Quem vai nesse happy hour? Eu, meu esposo, nós dois, e os pais da nossa nora, e os 2 filhos do Michael. A mesa está arrumada como se estivesse recebendo rei, príncipe. A nossa nora esmera naquela mesa. Aí nós vamos, aí senta, tem um lugarzinho de sentar assim, perto da lareira, aí senta, ali a gente não conversa assunto de igreja, não. A gente não leva assunto de igreja para dentro de casa, não. A gente não conta as mazelas que acontecem dentro da igreja no nosso convívio familiar, não. Nós não fazemos isso, não. Porque senão cria ira no coração dos filhos contra a igreja. Cria ira, eles começam a tomar raiva. Porque tem pessoas, eu não estou falando aqui, sabe, pastor, eu sei que essa igreja é uma igreja super e maravilhosamente abençoada. Mas acontece para lá, para aqueles lados lá, acontece. De pessoas que crucificam os pastores. De pessoas que fazem coisas terríveis com os pastores, de fazer pastor chorar. Quantas vezes nós já choramos? Mas os filhos, assunto é encerrado na presença dos filhos. Eles não precisam de ficar sabendo disso. Nós temos um amigo, o pastor Júlio, com 2 filhos homens. Cresceram, um dos filhos saiu da igreja, abandonou, tocava no louvor. Por que saiu da igreja? Sabe o que ele fala? É que o Felipe fala? Eu não aguentei. Meu pai, a vida dele todinha foi para a igreja. Foi para a igreja. Ele não tinha tempo para nós. Ele não tinha tempo para mim, não tinha tempo para meu irmão. Ele não se preocupava se nós tínhamos sapatos, se o tênis estava acabando, se isso. Ele só preocupava em levar isso para fulano, levar isso para fulano, a fazer isso para ciclano, e sair e tudo. Nós ficávamos sozinhos, pagando para lá e para cá. Então, nós chegamos na casa do Michael, senta lá, os 2 filhos, tudo quanto é assunto. A gente conversa sobre viagem, a gente conversa sobre isso, sobre aquilo outro, conversa sobre tanta coisa que a gente acha de assunto para conversar. Mas nós não falamos de igreja. A igreja está lá, mas a nossa família é um referencial. A nossa família é um referencial. O casal, ele precisa de fazer um altar familiar na sua casa. Onde Abraão chegava, ele edificava um altar ao Senhor. Tem casa que o marido, porque o marido é o sacerdote, ele é o varão, ele é aquele que faz. Gente, vocês podem assinar para mim quando eu tiver o tempo acabando. Vocês estão entendendo? Que eu encerro, eu paro. Eu sou bem obediente, às vezes. Mas vamos lá. Amém? Já passei da hora, né? Já passei? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O que é o homem dentro da casa? Olha para mim, meus amados e queridos. Vocês todos, eu posso falar para vocês como para filho. Porque eu tenho certeza que nenhum de vocês tem mais de 50 anos. O nosso filho mais velho tem 52 anos, 53 anos. Então vocês são, posso falar, meus filhos. Olha para mim. Você é o sacerdote dentro da sua casa. Você que tem que levar a sua família para a igreja.
Você que tem que mostrar para sua família que precisa de orar. É você que tem que chamar a sua família para sentar e orar junto. Se não puder fazer todos os dias, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, um cultinho familiar ali, senta com os filhos, lê uma palavra, ora, pede o filho para orar. Tem que fazer isso, meus queridos. Eu estava indo para Dubai com meu esposo, e dentro do avião, e o avião Jerusalém, para Jerusalém, Emirates, né? Era avião turco, um avião árabe. E eu fiquei tão impactada de ver uma família que estava sentada, que um homem, ele estava com o kippah na cabeça, com aqueles parafusinhos assim no cabelo, e cheio de coisa e tudo, aquela criançada pequena, a esposa ali cuidando, a esposa ia lá, fazia mamadeira, trazia, dava para o filho, fazendo e tudo, e o homem ali. De repente, o dia começou a querer clarear. Ele arrancou o chapéu da cabeça e colocou o kippah. Ele não estava com o kippah, ele estava com o chapéu. Ele tirou o chapéu, assim, no porta-lata, do bagageiro, tirou, colocou o kippah. Tirou uma faixa e amarrou aqui. Tirou outros negocinhos, amarrou, arregaçou a manga da camisa, pôs aqui, e pôs outro na testa dele e amarrou. Colocou um talite nos ombros. E ele se preparou e pegou um livrinho e abriu e começou a ler. Ele deveria estar orando. Ele fazia assim. No corredor, eu sentada aqui, meu esposo, a mulher dele com as crianças. Então, ele orando, e ele orando. O pequenininho segurava na roupa dele, ele pegava o pequenininho no braço e continuou orando. E ele só falava. Eu fiquei tão assim, que eu saí do avião procurando o Maio, onde ele estava sentado. Falei, Maio, você não acredita? E comecei a contar. Ele falou, mãe, dá uma olhada, o avião todinho, olha lá, olha quantas pessoas. Porque era avião de pessoas muçulmanos, judeu. Ainda bem que você me ajuda, né, bem? Glória a Deus por isso. Eliade. Tá bom. Não importa a companhia, né, bem? Não importa o povo. Não importa a companhia, nem para onde nós estávamos indo. Importa que o povo estava ali dentro. Então, em resumo dessa história, o que aconteceu? Eu quase voltei convertida ao judaísmo. Eu fiquei tão desorientada. Eu falei, Deus, isso que é a família que deveria acontecer. Agora tem casa que é assim, a mulher fala assim, amor, vamos pro culto. Amor, você já arrumou, já tomou banho, né? Vamos pro culto, já está na hora do culto. As crianças não arrumaram, as crianças não querem ir. Vai você, hoje não querem não. Eles não querem, deixa eles, deixa as crianças. Jesus amado, vocês têm que pegar essas crianças. Eu lembro, eu ia para uma igreja e chamava os filhos, e o Maico falava para mim, o Maico, que é o pastor nosso. Mãe, eu não quero, mãe, eu estou cansado, eu não quero, eu tenho que prova amanhã, eu quero estudar. Eu nunca discuti com o filho, a gente não discute com o filho não, viu? Discutir com o filho é você estar mostrando para ele que você não tem a autoridade vinda de Deus para cuidar dele. Que você é igualzinho a ele, no mesmo nível dele. A gente não discute com o filho, não. Anda, vai. Anda, agora, rápido. Nós vamos a pé, porque meu marido não levava a gente na igreja, não. Nós ia a pé. Eu com aquela régua de fio atrás, atravessava a cidade inteira, ia, sentava, eles deitavam aqui no meu ombro, o Mike então era pior, deitava aqui, dormia, eu preferia dormir. Eu até pôr uma almofadinha aqui para ficar macio, eles deitavam, dormia, mãe, estou com sede, tomava água, mãe quer fazer xixi, mãe, estou com sede, não toma mais água, não vai tomar mais água, você vai tomar água e depois quer fazer xixi, fica quieto, não toma, e fica aí, e levava esses meninos desse jeito. Mas tem casa que os filhos que mandam. Eu não quero ir para a igreja, não vai. Eu não quero pôr essa roupa. Não quer, filhinho. Que roupa você quer pôr? Queridos, nós temos que entender o que é uma família. Nós somos pais, nós não somos amiguinhos dos nossos filhos, não. Amiguinhos de filhos, amiguinhos deles, fala o que quer para eles. Briga, xinga, fala palavrão.
Nós somos pais, nós precisamos de amar, nós precisamos de cuidar. A herança de Deus que Deus colocou na nossa vida. E um dia nós vamos dar conta disso para diante de Deus. Nunca priorize o seu trabalho. Nunca coloque o seu trabalho antes da sua família. Nunca. Tem que trabalhar? Tem. Mas você levanta mais cedo, tem um tempo para tomar um café da manhã com os seus filhos, com a sua esposa, vai trabalhar, vai todos trabalhar, se acha que saem todos da casa, ou vai para a escola. Na hora do almoço, esteja em casa, principalmente em cidade que nós moramos. Vocês moram numa cidade que você pode fazer isso. Nós moramos lá em Coconut Creek, lá na Flórida. Eu e o Talá fica em casa. Adriano sai, José sai, Mateus vai trabalhar, Amanda, todo mundo. Eu faço o almoço. Eu faço, coloco na mesa. E quando passa um pouco, está chegando um, chega outro, chega um, chega outro. Todo mundo senta e nós almoçamos. Todo mundo sai para trabalhar. A Adriane faz a comida. Quando eu não estou lá, é ela que faz a comida. Então, nós precisamos de entender que o trabalho é importante, mas em primeiro lugar é a sua família. Cuidado com essas criancinhas que você tem dentro da sua casa, que você não dá atenção para elas nesse sentido. Eu estou falando não é atenção de brincar, de levar, não, é atenção de ensinar para elas os princípios de Deus. Um dia essa criança vai crescer, e se ela não tiver uma estrutura, para onde essas crianças vão, o que é que elas vão fazer? Muitas vezes você pensa que está fazendo tudo certo, estou fazendo tudo certo, e quando você abre os olhos, o tempo já passou. Os filhos já não são mais aquelas criancinhas que você arrastava de um lado para o outro, e não tinha tempo de ensinar, dar instruções e implantar caráter. Em casa, já foi, acabou. Hoje estão aí à deriva, e você não sabe o que fazer. Acorda hoje, acorda. Ensinar os filhos nas leis do Senhor. Precisamos ensinar os filhos a viver por convicção. Eles devem saber que não estão perdendo nada quando não participam das coisas do mundo. Dar a sua família o lugar que ela merece. Você tem que dar à sua família o lugar que ela merece. Primeiramente Deus. Você tem que ensinar a sua família a amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar a igreja, não. É amar a Deus. Porque tem muitas irmãzinhas que vivem dentro da igreja, fazendo tudo dentro da igreja, mas não faz para Deus. Para Deus o que quer? É você buscar na palavra, ser conhecedora da palavra, é tirar tempo para orar, é você fazer a coisa certa, é você não mentir, é você não enganar, é você não murmurar, é você não falar mal do pastor, é você não falar mal das ovelhas, é você não falar mal da pessoa que trabalha com você. Muitas vezes nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Primeiro, você ensina seus filhos os princípios de Deus. Depois você vai mostrar para ele, na prática, o que é uma família. Na prática, o que é uma família. Uma família que ora junto, uma família que, sabe, uma família que paga o preço junto, uma família que dizima, ensina os filhos a dizimar e ofertar. Nossos netos todos cresceram sabendo o que era dízimo e o que era oferta. Até hoje, todo mundo, os grandes, e vai ensinando para o outro. Eu lembro do Miguel, um dia ele falou para o pai dele: pai, ele tinha o quê? 11 anos de idade. Pai, eu quero dar uma oferta, porque estava numa campanha na igreja. Uma campanha, eu não lembro nem de que era a campanha. Mas ele falou: pai, eu senti hoje que eu quero dar uma oferta. Pai, tem como tirar aquele meu dinheirinho que eu tenho? Porque ele ia ganhando dinheirinho e depositando. Quanto que eu tenho? Mas fala, não sei, uns 300 reais você tem lá. Pai, dá para tirar? Tá, vamos tirar quanto? Tudo. Mas tudo, Miguel, você quer tirar tudo? Quero.
Pai, eu preciso te dar essa oferta hoje, sabe? Porque eu sei que o maior sonho do Senhor é ver vidas sendo salvas. Era a semana do bom samaritano. Nós estávamos no mês do bom samaritano, ganhando vidas para Jesus, tratando das vidas, cuidando das vidas. Eu sei que o maior sonho do Senhor é ver vidas sendo salvas. E eu quero dar essa oferta para isso. O Marco foi lá, rapou o dinheirinho, ele pôs dentro do envelope e ele entregou na igreja. Crescem desse jeito, sabendo que é dizimar. Que dizimar é o alicerce, é a construção, sabe? Para a construção não cair. Fidelidade a Deus, claro. Você quer vir aqui mesmo? Eu coloquei errado? Eu coloquei errado, gente. Como é que é para me falar? Beleza? Dízimo é fidelidade a Deus, mas é como um alicerce. O alicerce é o dízimo é fidelidade a Deus, porque quando você dizima, você está repreendendo, Deus vai repreender o devorador, porque só Ele pode repreender o devorador na sua vida. Oferta é a construção. Quando você oferta, dependendo do tempo, tanto que você vai ofertar, é o tempo da sua construção. Então, você deve ensinar para eles esses princípios. Depois vem o trabalho e depois a igreja. Isso não quer dizer que vocês não podem vir na igreja, não, tem que vir. A igreja você trabalha durante a semana, mas à noite você pode vir para o culto. Domingo você pode vir para o culto de manhã, pode vir para o culto à noite. Você pode fazer o trabalho, fazer a sua célula, fazer essas coisas, mas isso não pode atrapalhar o seu trabalho e nem a sua família. Os filhos não devem ser colocados acima do cônjuge. Filho não é maior do que o seu cônjuge. É em primeiro lugar o seu cônjuge. Eles têm costume assim. Eles sabem que tem um lugar que eu posso sentar, o lugar que o Talá pode sentar antes deles. Ninguém se serve antes dos mais velhos. E hoje eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Que uma família sacerdotal deve ter um só coração. Todos naquela casa. Na fé, na visão. Todos. Antes da gente sair para o aeroporto ontem, por quê? Na fé, na visão, um só coração. Família toda. Todos da casa participam de tudo que nós vamos fazer. Todos ficam sabendo. A gente comunica. Todos conversamos, falamos e tudo. Ontem de manhã, antes da gente pegar as malas para ir para o aeroporto, eu passei mensagem para cada um dos filhos. Já estamos indo para o aeroporto para ir para Arapongas para o congresso de família. Passei para a Adriana nos Estados Unidos, passei para os filhos, para tudo. Daí a pouco todos responderam, passando uma mensagem, nos abençoando, falando que estava orando por nós e tudo. Hoje nós já recebemos telefonema do Mateus, que mora nos Estados Unidos, que é o nosso neto, para saber como está sendo aqui. Já recebemos mensagem do João, que é casado, já entrou na família, já entrou sabendo que é assim. Já recebemos mensagem da Jéssica, que é a nossa neta. Já recebemos mensagem da Muriá, que é a nossa neta, para saber tudo como está. Então a família trabalha dessa forma. E para encerrar, porque meu marido já me mostrou o relógio 5 vezes, vocês ficaram sabendo. Então, eu vou encerrar, porque eu sou obediente a ele, tá? Ele quer respeito e eu respeito. Mas eu só vou... Pode ser. Então, deixa eu só contar para vocês. Qual é o resultado de tudo isso? Qual é o resultado de tudo que eu falei para vocês? Ainda ficou umas 300 coisas aqui para falar, mas tudo bem. Qual é o resultado? O resultado é o seguinte. É que eu e meu esposo, nós somos pastores. Mas nós temos um filho pastor, uma filha pastora, um genro pastor, uma nora pastora, um neto pastor, uma esposa do neto pastora. Nós temos uma neta evangelista que ela lidera os adolescentes da nossa igreja. Ela fez agora o primeiro congresso de adolescente
a conferência de adolescente, tinha 700 adolescentes. A Jéssica, ela lidera os adolescentes juntamente com o esposo dela, tem 1 ano de casada. A Muriá, está com 18 anos, canta no louvor da igreja. Ela é líder, não célula, porque a gente tem GR, grupo de relacionamento, mas ela é líder e está namorando firme já para casar. A mãe dela, minha nossa nora, mãe da Muriá, canta no louvor da igreja, é líder de GR. Então toda a família, o Miguel Hanna também, então todos da família vive. Por quê? Porque eles aprenderam a amar a Deus em primeiro lugar, aprenderam a amar a família e aprenderam a amar a igreja, porque os pais não levaram nada negativo de igreja para dentro do coração deles. O mal de muitos hoje, que a gente vê fora de igreja, é porque os pais falam tão mal da igreja, falam tão mal dos pastores, falam tão mal das coisas que acontecem dentro da igreja, que os filhos tomam ira, ódio da igreja. Queridos, eu vou encerrar por aqui, que o tempo acabou mesmo, deixando muita coisa, viu, amor? Sem falar, porque eu estou te obedecendo. Mas eu quero orar por vocês. A pastora disse, sobre a unção, que Deus pode derramar. E aquela unção que nós respeitamos, ela vem sobre nós. E eu tenho certeza que eu e meu esposo, juntamente com a nossa casa, com a nossa família, nós temos essa unção, pastor. Eu gostaria que orar por vocês, gostaria que vocês se colocassem de pé. Eu não vou pedir, falar assim, vem aqui na frente, quem acha, não, eu não vou pedir isso. Eu quero que os casais, a família, você ajunta aí com a sua esposa, marido e filho, se estiver aí perto de você. Se quiser vir aqui para frente, para ficar junto aqui, para nós poder orar, porque não é só eu que está lá que vamos orar, não. Os pastores da igreja vão estar orando por vocês. O pastor Roberto, a pastora Carla, o pastor